Olá, queridos, Pai do Senhor, graças a Deus estamos mais uma vez aqui no nosso canal, através desse meio de comunicação, para trazermos aquela palavra abençoada, né, que a graça do Senhor esteja com todos, em nome de Jesus. E vamos, nesse momento, falar sobre a terceira parte do estudo da palavra sobre a Páscoa cristã. Falamos nessa semana sobre... Essa semana é uma semana que se comemora a Semana Santa, Páscoa, e estamos falando sobre a Páscoa cristã. Falamos da primeira Páscoa judaica, significado da Páscoa judaica, significado dos ovos de Páscoa, do coelho de Páscoa, e agora nós estamos falando sobre a Páscoa cristã. E ontem nós falamos sobre o jantar, a última Santa Ceia do Senhor, né, onde ele fez um gesto maravilhoso, nos deixou um exemplo muito forte, muito grande, que é um exemplo de humildade. E hoje nós vamos dar continuidade a essa palavra, vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu depois que Jesus saiu ali da ceia, da última ceia. Ele vai para o Monte das Oliveiras, vai para o Getsêmani, e vamos falar um pouquinho sobre essa ida do Senhor no Getsêmani, que continua no capítulo 22 de Lucas, e só o 39, vou ler o 39, ou melhor, o 35 e 36. Desculpa, 39 e 40, diz assim: E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiam. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se quiseres, passa de mim esse cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Então, essa aqui foi a oração que o Senhor fez naquela noite, aquele momento que o Senhor passou no Getsêmani, no Monte das Oliveiras. Acredito que foi talvez um dos momentos mais difíceis da vida de Jesus. Depois da crucificação, antes da crucificação, foi o momento mais difícil, porque Jesus, a Bíblia diz que ele suou sangue. Segundo a ciência, a medicina, quando uma pessoa sua sangue, quando o suor se transforma em sangue, é um dos momentos, ou o momento mais angustiante da vida do ser humano, da vida de uma pessoa. Então, Jesus, como ser humano, ele sabia o que ele ia passar, ele sabia que ele ia passar por um maior sofrimento no sentido físico e psicológico da sua vida, que foi a morte de cruz, que nós vamos falar amanhã. Antes de chegar a esse ponto, ele entendia que ele estava ali para sofrer aquela angústia. Aquela angústia foi tão terrível, tão tremenda, que ele suou sangue. Que as suas gotas de suor suaram sangue. Caíram as gotas de sangue de Jesus naquele lugar, no Getsêmani. E essa gota de sangue, eu vou falar amanhã, ela tem o significado principal da Páscoa. E quando Jesus estava, ele passou a noite ali fazendo aquela oração: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas ao mesmo tempo ele dizia: Senhor, não se faça a minha vontade, se faça a tua vontade. Então, muitas das vezes, meus queridos, nós estamos passando por determinadas situações que nos deixam numa situação terrível. Jesus foi a pior noite da sua vida. Quando ele era ser humano, como ser humano, foi uma das piores noites da sua vida. Foi lá no Getsêmani. Porque naquele momento, e dizem os estudiosos, os teólogos, que naquele momento, Jesus foi abandonado
Deus, segundo o estudo, diz que Deus, quando virou o seu rosto, tanto é que ele disse: Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice. E não obteve nenhuma resposta. Naquele momento angustiante da sua vida, Jesus teve que passar por tudo isso. E o pior de tudo é que ele passou aquela situação, aquele momento angustiante, sem dever, sem ter feito nada, só ter feito bem, simplesmente por amor ao ser humano. Mas isso a gente vai comentar depois. E uma das coisas que me chama a atenção nesse momento, quando amanhece o dia amanhece ali a sexta-feira, Judas Iscariotes tinha negociado com os sumos sacerdotes para entregar Jesus ao Sinédrio, a entregar Jesus para julgamento. E quando Judas tinha feito um acordo e tinha dado um sinal para os fariseus, para os soldados romanos, porque eles não sabiam quem era Jesus, eles não conheciam Jesus. E Judas fez ali deu um sinal: olha, aquele que eu saudar com ósculos, com beijo, e é esse que vocês devem prender, esse Jesus, esse que é Jesus. Então, o que me chama a atenção nesse texto é que quando Judas chega próximo, vai chegando perto de Jesus com os soldados, aí Jesus olha para ele: Judas, amigo, no Evangelho de João, ele diz: amigo, a que vieste? Em outro livro diz: amigo, com o beijo que tu trai, o Filho do Homem. Mas o texto de João diz que ele chama Judas de amigo. O que me chama atenção nesse texto é essa palavra que Jesus usa: amigo, a que vieste? Como é que você pode chamar, como é que uma pessoa pode chamar alguém que está lhe traindo de amigo? É essa reflexão que eu quero fazer, essa reflexão principal que eu quero fazer nesse momento que nós estamos, um momento de reflexão. A Semana Santa é um momento de reflexão, é um momento de pensarmos na morte do Senhor. E uma das coisas que nós precisamos refletir é sobre o perdão, é sobre saber perdoar. Uma das características de Cristo e um dos sentimentos de Cristo é a capacidade de perdão, a capacidade que ele tinha de perdoar. Ontem nós falamos de humildade, que Jesus deu um exemplo de humildade para os seus discípulos, para os seus apóstolos. E aqui nesse texto, mesmo angustiado, mesmo suando sangue, mesmo sofrendo, mesmo chorando, mesmo gritando, mesmo gemendo, sabendo que estava sendo traído por um amigo, por uma pessoa que estava ao seu lado, comendo no seu prato, ele diz: amigo, a que viestes? Então, eu quero refletir com você hoje. Será que nós temos essa capacidade que Cristo teve de perdoar a quem nos faz mal, de perdoar a quem nos trai, de perdoar aquele que fala mal de mim, de perdoar aquele que me fez chorar, que me fez passar a noite angustiado, triste, amargurado? Será que eu tenho a capacidade de perdoar essa pessoa? Mas Jesus nos deixa um exemplo através desse texto, através desse acontecido na Semana Santa. Então, que nós possamos refletir neste momento da Semana Santa, cujo qual nós estamos comemorando a Páscoa, relembrando a morte do Senhor, relembrando todo o seu sofrimento. Será que eu tenho a capacidade que ele teve de perdoar o seu inimigo? Porque Jesus não estava sendo ali irônico, hipócrita. Jesus estava simplesmente transmitindo uma mensagem para Judas, dizendo: Judas, mesmo tu traindo o Filho do Homem, mesmo tu ter deixado o diabo entrar no teu coração, mesmo com toda essa maldade que tu estás fazendo, se tu te arrepender, eu te perdoo. Era essa mensagem que Jesus estava dizendo para Judas Iscariotes, quando ele chama de amigo. Ele não estava sendo irônico,
Ele não estava sendo hipócrita, ele estava sendo sincero. Então eu quero dizer para você hoje que é esse sentimento, essa capacidade de perdoar o próximo, de perdoar principalmente aqueles que nos fazem mal, é um sentimento de Cristo. E deve ser um sentimento de quem é cristão, de quem segue a Cristo, de quem serve a Ele. Então que nós possamos ficar com essa reflexão hoje. Amanhã nós estaremos falando sobre o verdadeiro sentido da Páscoa cristã. O principal, porque um dos sentidos, um dos significados é esse que eu estou falando hoje. É a capacidade de perdoar aquele que me faz mal. É a capacidade de perdoar aquele que me fez chorar. Você tem essa capacidade? Se você não tiver, Jesus pode nos dar. Jesus pode colocar no nosso coração, pode colocar no teu coração essa capacidade de perdoar. Então, que Deus possa nos abençoar de uma maneira especial. Eu quero, nesse momento, fazer uma oração por você. Talvez você esteja precisando hoje de acalentar o teu coração, de alguém que possa ter feito mal a você, possa ter lhe traído, alguém que você gostava, que estava na sua casa, na sua mesa, comendo com você, usufruindo do que você tem, e ele te traiu. E você está com vontade de matar, de se vingar, de fazer o mal, com tanta raiva, tanto ódio que você pode estar dessa pessoa. Eu quero te dizer que Cristo é um exemplo de perdão. E Ele está te dando a oportunidade hoje de perdoar. Perdoar não é um ato de fraqueza do ser humano. Perdoar é um ato de nobreza. É um ato de nobreza, nobreza de Cristo. É porque é do caráter de Cristo perdão. Então que Deus possa te abençoar de uma maneira poderosa, de uma maneira especial neste momento. E eu quero fazer uma oração. E eu quero que você ore comigo. Pare o que você está fazendo uns minutinhos e ore comigo neste momento, porque Jesus vai acalentar o teu coração. Jesus vai preencher o teu coração. Jesus vai preencher o vazio. Jesus vai transformar esse sentimento de ódio por um sentimento de amor. Em nome de Jesus, nós vamos agora orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, nós te louvamos, meu Deus, neste momento. Nós te agradecemos, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Senhor, nós te agradecemos pelo exemplo que o Senhor nos deu, que é a capacidade de perdoar quem nos faz mal, de perdoar, Senhor, a quem nos traiu. Senhor, neste momento eu quero te apresentar essa pessoa, quero te apresentar esse irmão, essa mulher, esse homem, esse jovem, esse adolescente, esse ancião, Senhor, essa pessoa que está há anos amargurada, com ódio de alguém porque foi traído ou foi traída. Eu te apresento agora, Senhor amado. Eu profetizei aqui que o Senhor vai acalentar o seu coração, vai transformar, vai preencher esse vazio, vai preencher esse espaço que está preenchido com ódio, com rancor, com angústia. Nesse momento o Senhor vai dar um coração novo para essa pessoa, um coração cheio de amor, um coração capaz de perdoar a Deus. Deus, em nome de Jesus eu te peço, eu te agradeço, desde agora e para sempre. Fica conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus. Meus queridos, estamos chegando no final da nossa programação e eu quero, nesse momento, dizer a você, não esqueça de se inscrever no canal. Se você gostou, se você curtiu, curta, dê o like, se inscreva no canal, comente, acione as notificações, aquele sininho. Não esqueça de abençoar essa programação, porque eu tenho certeza que você foi abençoado. Você fazendo isso, você vai abençoar muito mais pessoas em nome de Jesus, e Deus vai te abençoar. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém. Graças a Deus.